Começar com uma história. Eu estou fazendo um curso de desenvolvimento empresarial há alguns meses e essa história me tocou muito. É uma história que eu já tinha ouvido, mas é uma história que me tocou muito no dia e eu quero começar contando essa história para vocês. Então ela começa o seguinte: Jerry era o tipo de pessoa que você iria adorar, sempre de alto astral e com algo positivo a dizer. Quando alguém perguntava para ele como você vai, ele respondia: melhor que isso, só 2 disso. Ele era o único gerente de uma cadeia de restaurantes, porque todos os garçons seguiam seu exemplo. A razão dos garçons seguirem Jerry era por causa das suas atitudes. Ele era naturalmente motivador. Se algum empregado estivesse tendo um mau dia, Jerry prontamente estava lá, contando ao empregado como olhar para o lado positivo da situação. Sempre que eu me lembrava dele, eu ficava pensativo, até um dia eu lhe perguntei: eu não acredito. Ninguém pode ser uma pessoa positiva o tempo todo. Como você consegue? E ele respondeu: toda manhã ao acordar, digo a mim mesma: Jerry, você tem 2 escolhas hoje. Escolher estar de alto astral ou escolher estar de baixo astral. Jerry, você, então, escolhe estar de alto astral. Toda vez que acontece alguma coisa desagradável, posso aprender algo com isso. Todo momento que alguém vai reclamar da vida comigo, eu posso escolher aceitar a reclamação ou posso escolher apontar o lado positivo da vida para a pessoa. E eu escolho apontar o lado positivo da vida. E eu perguntei: tudo bem, mas não é fácil assim. É fácil sim, disse Jerry. A vida consiste em escolhas. Quando você tira todos os detalhes e enxuga a situação, o que sobra são escolhas. Decisões a serem tomadas. Você escolhe como reagir às situações. Escolhe como as pessoas irão afetar o seu astral. Escolhe estar triste ou feliz, ou nervoso ou calmo. Em suma, é escolha sua como você vive a vida. Refleti sobre o que o Jerry disse algum tempo depois e deixei o restaurante para abrir o meu próprio negócio. Nós perdemos o contato, mas frequentemente eu pensava nele quando tomava a decisão de viver ao invés de ficar reagindo às coisas. Alguns anos mais tarde, ouvi dizer que Jerry havia feito algo que nunca se deve fazer quando se trata em restaurantes. Ele deixou a porta aberta dos fundos e, consequentemente, foi rendido por 3 assaltantes armados. Enquanto Jerry tentava abrir o cofre, sua mão, tremendo de nervoso, errou a combinação. Os ladrões entraram em pânico, atiraram nele e fugiram. Jerry foi encontrado relativamente rápido e foi levado às pressas ao pronto-socorro local. Depois de 18 horas de cirurgia e algumas semanas de tratamento intensivo, Jerry foi liberado do hospital com alguns fragmentos de bala ainda em seu corpo. Encontrei Jerry 6 meses depois do acidente e perguntei: como vai você? E ele respondeu. Como será que ele respondeu? Melhor que isso, só 2 disso. Quer ver as minhas cicatrizes? Enquanto olhava as cicatrizes, perguntei o que passou pela sua mente quando os ladrões invadiram o restaurante. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que eu deveria ter trancado a porta dos fundos. Respondeu. Então, enquanto estava baleado no chão, lembrei que eu tinha 2 escolhas. Podia escolher viver ou podia escolher morrer. Escolhi viver. Perguntei: você não ficou com medo? Não perdeu os sentidos? Jerry continuou.
Os paramédicos eram ótimos, ficaram o tempo todo me dizendo que ia dar tudo certo, que tudo ia ficar bem. Mas quando eles me levaram na maca, a sala de emergência, vi as expressões nos rostos dos médicos e enfermeiras, fiquei com medo. Nos seus olhos eu lia, ele é um homem morto. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. O que você fez? Perguntei. Bem, havia uma enfermeira grande e forte me fazendo perguntas. Ela perguntou se eu era alérgico a alguma coisa. Respondi, sim, e os médicos e as enfermeiras pararam imediatamente por causa da minha resposta. Respirei fundo e disse, alérgico a balas. Enquanto eles riam, eu disse, eu estou escolhendo viver. Me operem como se estivesse vivo e não morto. Jerry sobreviveu graças à experiência e habilidade dos médicos, mas também por causa de sua atitude espetacular. Aprendi com ele que em todos os dias que escolher viver a vida em sua plenitude. Aprendi com ele que todos os dias que escolher a vida em sua plenitude e viverei por completo. Eu escolhi esse texto porque ele se encaixa perfeitamente no que é o tema, né? Viver a vida em sua plenitude é algo que todos os dias nós devemos escolher, né? No meu espelho, talvez alguém já viu nos meus stories, no último mês, todo mês eu troco a frase, mas nesse mês eu coloquei que eu devo viver no presente, eu devo estar hoje vivendo o presente, vivendo o dia do amanhã, vivendo no dia presente, não pensando no dia do amanhã. Como um todo, eu devo pensar no dia do amanhã, devo fazer metas, devo me planejar, mas o dia de hoje, ele é mais importante do que o amanhã. Eu devo estar vivendo em estado de presença. 70% dos meus pensamentos e das minhas ações devem estar focadas no hoje. 20% dos meus pensamentos devem estar no passado e 10% no futuro. O passado ele é de extrema importância, porque é do passado que eu tiro algumas lições. Mas se eu vivo muito no passado, eu tiro lições em excesso. E muitas das lições são tristes. Muitas das coisas do passado são coisas que deixamos de fazer ou que não gostamos de fazer. Então nós devemos viver o hoje. E uma das coisas essenciais em viver o hoje é cuidar com a nossa boca, com a nossa palavra. A palavra é de grandioso poder. Tudo que sai da minha boca tem poder. E eu posso provar isso através de, tanto espiritualmente, eu vou provar hoje para vocês, e também vou provar através de grandes estudiosos, né, o quanto as palavras têm poder. Então eu vou começar falando de um grande líder eclesiástico que ele ensinou-nos o seguinte, chamado Joseph Smith. Ele falou, nosso conhecimento do poder da palavra, quando ele ensinou o seguinte, é pelas palavras que todo ser opera quando opera pela fé. Então, tudo que se opera pela fé é através da palavra. Deus disse, uma das primeiras palavras que Deus disse ao resolver executar esse planeta que nós vivemos hoje, ele disse o seguinte, haja luz, e houve luz. Josué falou, e as grandes luzes que Deus havia criado ficaram paradas. Elias, o profeta, ordenou, e os céus se contiveram pelo espaço de 3 anos e 6 meses, de modo que não choveu.
Tudo isso foi feito pela fé. A fé, portanto, opera pelas palavras. E com palavras, suas obras mais poderosas foram e serão realizadas. Agora eu te pergunto, eu tenho certeza que foi pelas tuas palavras que as maiores obras da tua vida foram realizadas. As minhas foram. Quem já ouviu e assistiu a minha primeira live, foi através da minha fé, das minhas palavras, que eu conquistei todas as maiores coisas da minha vida. Mas também foi pela mesma palavra que eu conquistei uma das maiores tristezas da minha vida. Então nós devemos tomar muito cuidado com o direcionamento para onde eu dirijo a minha palavra, porque ela tem extremo poder. Aqui diz também: como todas as dádivas que vêm de cima, as palavras são sagradas e devem ser ditas com cuidado e por indução do Espírito, o Espírito Santo. É com essa compreensão do poder e santidade das palavras que eu, Deila, desejo prevenir a todos nós. Porque quando eu estou ensinando vocês algo, eu também estou aprendendo. Eu estou reafirmando algo que eu já sei, mas que ele entra com mais intensidade no meu coração. E se é preciso, quanto ao modo como falamos uns com os outros e como falamos de nós mesmos. Então, a palavra ela tem validade, né, não só para prevenir, mas do que nós falamos para o outro e também o que falamos de nós mesmos. Há um versículo de um livro apócrifo que expressa a seriedade dessa questão. E é o seguinte: o golpe do chicote deixa marcas na carne, mas o golpe da língua, ele quebra ossos. Isso se encontra em Eclesiásticos 28, 21. Com essa forte imagem em mente, fui particularmente inspirado a ler no livro de Tiago que há um modo pelo qual eu posso me tornar perfeito. Olha só. Tiago disse: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, o poderoso para também refriar todo o corpo. Então, Jeffrey, da história, ele se tornou perfeito em algo. Ele se tornou perfeito em ser otimista. Na boca dele sair somente palavras otimistas. E Tiago diz que nós podemos nos tornar perfeitos na palavra. É um treinamento, né? Isso faz parte, inclusive, de grandes estudos sobre PNL, que é Programação Neurolinguística. Quando nós temos a capacidade de reprogramar a nossa mente, a nossa boca e o nosso sentimento. Já foi comprovado em números, existem várias pesquisas, que nós podemos mudar os nossos padrões de pensamentos, palavras e sentimentos. Eu sou testemunha disso. Eu vivo isso. Quem convive comigo sabe que eu procuro ser o mais perfeita possível nas palavras, principalmente ao meu respeito. Uma das últimos aprendizados que eu tive que foram grandiosos foi sobre isso, porque eu cuidava muito com o que eu falava para os meus filhos, mas eu não cuidava com o que eu falava a respeito de mim mesma. Eu me maltratava, me judiava, me achava sempre... Só pensava e falava coisas ruins ao meu respeito. Eu cuidava muito com os outros, com o que eu falava dos outros, dos meus amigos, do meu marido, né? Mas do meu marido foi um degrau. Primeiro começou esse meu treinamento com os meus filhos. Porque o meu primeiro treinamento que eu fiz mais ou menos há uns 8 anos atrás foi um treinamento sobre a linguagem do amor, foi sobre educação montessoriana, foi sobre tudo relacionado a criação de filhos, né? E eu fiquei muito cuidadosa a esse respeito. A minha mãe é testemunha que está aqui na live. Eu sempre cuidei muito com as palavras que eu falava com os meus filhos, né? E aí fui estudando, fui aprendendo e logo em seguida, né, eu aprendi o quanto eu deveria tomar cuidado com o que eu falava para o meu marido, para os meus funcionários, e depois
o último aprendizado que foi também grandioso foi o que eu falava para mim mesma, né? O que eu pensava e falava sobre mim mesma. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Aqui diz também que a língua, olha só, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Essa também está em Tiago. E outra, vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Também diz, Tiago também diz, chega onde pretendia, dizendo, assim também a língua é um pequeno membro, mas vede quão grande floresta em grego, um pequeno fogo. Ele pode incendiar. A língua é fogo, é um fogo, posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e é inflamada pelo inferno. Olha só que palavras fortes. Porque toda a natureza, tanto as bestas, feras como as aves, tanto os répteis como os animais do mar, foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com elas amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Então eu falo, não convém que isso se faça. Tiago afirma, não convém que isso se faça. Isso está em Tiago 3, 2, 10. Todas essas palavras, elas foram muito diretas, né? Muito diretas. Foi ao ponto o quanto a nossa língua, ela pode amaldiçoar, quanto abençoar. Eu escolho abençoar e você? Escolhe se abençoar? Escolhe abençoar as pessoas? Aqui diz também, né? Tiago não quis dizer que nossa língua é sempre ruim, sempre iníqua, tão pouco que tudo que dizemos é cheio de peçonha mortal. Mas fica claro que ele quis dizer que ao menos algumas coisas que dizemos podem ser destrutivas e até venenosas. Quem aqui já não passou por uma palavra, né? Algo que ouviu de alguém ou que soube que alguém disse que foi destrutivo para a tua vida, né? Com certeza. E essa é uma acusação assustadora para nós, né? Nós cristãos que estamos procurando viver as palavras, as verdades do Evangelho, nós devemos ser fugitivos dessa língua que maldiz, que é até venenosa. A voz que presta um profundo testemunho como a nossa, quantas vezes nós prestamos um profundo testemunho de Cristo, né? E quantas vezes nós cantamos um hino, nós lemos as Escrituras, e quantas vezes nós depreciamos e criticamos, envergonhamos e rebaixamos. E isso tudo destrói o nosso próprio espírito, né? E o de outras pessoas que estão no processo, nesse processo de evolutivo, de alcançar, né, uma maior espiritualidade. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição, lamenta Tiago. É muito triste. Mas será isso algo no qual todos podemos melhorar um pouquinho? Eu pergunto para vocês. Será que todos nós podemos melhorar um pouquinho do que sai da nossa boca? Será que nós conseguimos ter uma meta na nossa vida, assim como a história que eu acabei de contar do Jeffrey, né, que ele era extremamente positivo e que ele programou a mente dele para ser otimista e positivo, não só nos pensamentos, mas nas palavras? Será que cada um de nós, será que eu, Deila, tenho que melhorar? Com certeza. Eu estou buscando a perfeição nisso. Em uma das coisas que é mais bases, né, da nossa existência mortal, que é cuidar com as nossas palavras.
E aí eu pergunto, né, os maridos, né, os homens que estão na live, como é o tratamento, né? Lá no início, no namoro, como era? As palavras doces, palavras gentis, tanto amor, tanto carinho expresso. E dessa mesma boca que saiu tanto amor, tanto carinho, muitas vezes saem palavras duras, né? O casal, ele está se esforçando, todos nós que somos casados, nós estamos nos esforçando e nos espelhamos em Deus e desejamos nos tornar, né, deusas, deuses e criar progenes, né, criar mundos. Esse é o nosso treinamento, nós estamos aqui sendo preparados e treinados para isso, né, para que nós nos tornemos deusas, deuses em potencial. Nós somos deuses e deusas em potencial. Parece soa tão, para alguns dói isso, mas acredite, é isso mesmo. Esse é o treinamento que estamos passando aqui nesta terra. Agora eu gostaria que cada um refletisse, né? Será que já falou, os maridos aqui falaram palavras frias, duras, e os danos causados, né, para nós mulheres, pelos nossos maridos, são danos muito grandes, que muitas vezes ficam no nosso pensamento, na nossa mente, né? Como vocês, homens, precisam cuidar com a língua. Nunca chamem a mulher de vocês de gorda, de feia, de chata, né? Cuidem com palavras. Parecem palavras simples, mas palavras até na brincadeira acabam doendo muito e sendo guardadas no coração. E essas palavras não devem. Nós, mulheres, não devemos guardar palavras, rancor e perdoar 100%, né? Porque nós já aprendemos que a falta do perdão, ele corrói a ponto de virar uma doença. Mas todos nós devemos cuidar, né? O Salvador disse, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Isso se encontra em Mateus 15:11, né? Espero que realmente, né, essas agressões elas devem cessar entre nós, né? As pessoas que buscam essa evolução. Agora eu pergunto, né, para nós mulheres, como tem sido a nossa boca a respeito dos nossos maridos, né? São palavras otimistas, palavras de pensamentos e palavras e sentimentos de otimismo. Quando a gente vê algo, né, que a gente não gosta, a gente já vai chicotear com a nossa língua? Ou a gente respira fundo, pensa no que eu desejo que ele se torne? Porque todo pensamento, sentimento, ele precisa ser validado, né? E muitas vezes o mau comportamento das pessoas que estão à nossa volta, ele se cria através do nosso pensamento, sentimento e palavra. Quando eu projeto uma palavra, aquela pessoa ela precisa estar validando através dos comportamentos dela aquilo que ela ouviu, né? Então, o que nós temos falado para os nossos maridos? O que tem saído pela nossa boca, né? Nós devemos tomar muito, muito cuidado. Engraçado que aqui diz, inclusive, o seguinte, de um texto eu tirei: as palavras de uma mulher podem ser mais cortantes do que qualquer adaga já forjada e podem fazer com que seus entes queridos se ocupem por trás de uma barreira mais intransponível do que poderiam imaginar. No nosso relacionamento não deve entrar isso, né? Nós devemos tomar muito cuidado. Que jamais se possa dizer da nossa casa, da nossa vizinhança, que a língua é fogo, como um mundo de iniquidade queimado entre os nossos membros. Olha que triste isso, como disse Tiago, né? Sobre que a língua é fogo. Que nós possamos ter uma boca, né, que saia palavras de otimismo, palavras que vão motivar as pessoas e não destruir as pessoas, né? Aqui eu fiz algumas anotações também. O quanto nós precisamos cuidar principalmente com as palavras ditas para as crianças.
As crianças, nós somos formados por cérebro consciente e inconsciente. Eu amo estudar sobre o cérebro. Já li alguns livros sobre isso, né? E vários livros explicam sobre isso, né? Que o nosso cérebro é consciente e inconsciente. E as crianças, até 7 anos, elas estão vivendo no cérebro inconsciente. Tudo que você fala para uma criança, ela acredita. Se você fala para uma criança de 4 anos, atravessa a rua que o carro não vai te pegar. Você acha que a criança vai atravessar ou não vai? Ela atravessa. 4, 5 anos. Se joga daqui da sacada que você vai voar. A criança acredita. A criança, ela tem o cérebro aberto para acreditar em tudo, porque o cérebro inconsciente é que comanda essa criança. E o cérebro inconsciente, ele acredita em tudo. Tudo. E o cérebro consciente, ele está sendo formado. Por isso que uma criança, quando se aproxima dos 6, dos 7 anos, ela consegue compreender muito mais essa existência, né? Que tudo, as coisas que são perigosas, o que ela deve, o que ela não deve fazer. E com 8 anos é onde o cérebro está pronto para agir agir principalmente, predominantemente pelo cérebro consciente. Mas todos nós temos também o nosso cérebro inconsciente semi-aberto, né? Então, existem alguns princípios que eu vou ensinar para vocês sobre como ser mais rápido essa nossa mudança, né? Para nos tornarmos mais positivos e cuidarmos com a nossa boca. Mas agora, falando sobre as crianças, eu expliquei o porquê nós devemos ter tanto cuidado, porque a formação da criança, da primeira infância, inclusive, ela tem que ser tomada. Nós, pais, devemos tomar muito, muito cuidado. Muito cuidado. Nós, professores, cuidadores. A criança até 3 anos, quanto mais nova mais ela acredita no que nós falamos. Mais ela tem percepção. E essa percepção, ela fica armazenada no cérebro inconsciente. Fica para sempre ali. E é muito mais fácil, então, nós programarmos algo bom do que depois nós temos que ter o trabalho de desprogramar. Existe essa possibilidade, né? Há poucos anos começou a estudar sobre isso e viu que o cérebro realmente ele pode ser reprogramado. O pau que nasce torto, ele pode se endireitar, né? Diferente da música que diz, pau que nasce torto nunca se endireita. Mas ele pode se endireitar. Mas é muito mais difícil. Existe muito trabalho para se ajustar um cérebro, né? Então, nesse período, até os 8 anos, nós devemos tomar muito, muito cuidado. Eu fiz algumas anotações aqui, eu gostaria de ler. Diz o seguinte: o que dizemos ou deixamos de dizer, o como dizemos e quando dizemos são elementos extremamente importantes na formação da imagem que a criança tem de si mesmo. Então, todos nós criamos uma imagem de nós mesmos. E o engraçado é que, já falei inclusive sobre as feridas emocionais na segunda live, que nós muitas vezes temos uma imagem distorcida de nós mesmos. E essa criação dessa imagem que não é verdadeira, ela se fez no início da infância. Mas isso ainda, aqui diz aqui, formação da imagem que a criança tem de si mesma, mas isso é ainda mais importante na formação da fé que a criança tem em nós e da fé que tem em Deus. Sejam edificantes nos comentários que fazem as crianças, sempre. Então, quando a gente diz para uma criança, eu tô cansada, porque Deus não me abençoa, porque Deus é isso, porque aquilo. Quando nós dizemos muitas vezes, na hora às vezes da frustração, ou da raiva, ou do desespero, coisas negativas a respeito da fé, da esperança, da caridade, é extremamente maléfico, né? Quando nós dizemos algo sobre percepções, sobre você é chata, você é burra, é ruim. Mas quando nós falamos coisas negativas sobre Deus, ou sobre espiritualidade, isso afeta muito mais ainda essa criança. Nunca digam para uma criança,
nem por brincadeira que ela é gorda, que ela é burra, que ela é preguiçosa ou que ela é feia. Vocês jamais fariam isso por maldade, mas elas se lembrarão disso e podem passar vários anos tentando esquecer e perdoar. E não tentem comparar seus filhos com os outros, mesmo que achem que sabem fazer isso com tato. Vocês podem dizer de modo muito positivo que Susana é bonita e Sandra é inteligente, mas Susana só vai lembrar que não é inteligente e Sandra que não é bonita. Elogiem cada filho individualmente pelo que ele é e ajudem-no a escapar da obsessão da nossa cultura em comparar, competir e de nunca sentir que somos suficientemente bons. Olha só, essa citação que eu li para vocês, eu tirei de um discurso incrível chamado A Língua dos Anjos, do elder Jeffrey R. Holland. Né? Então, todo esse último texto que eu li foi dele. E é incrível o quanto nós devemos cuidar com o desenvolvimento, né, dessa criança e com as palavras que saem da nossa boca a respeito das crianças e as palavras que saem da nossa boca a respeito da nossa fé, porque isso realmente pode ser extremamente maléfico. Nisso tudo, suponho que não seja nem preciso dizer que as palavras negativas geralmente são resultados de pensamentos negativos, inclusive os nossos próprios. Vemos nossas próprias faltas, falamos ou ao menos pensamos de modo crítico a nosso próprio respeito. E aqui eu estou entrando já no texto que fala sobre nós mesmos, o que nós pensamos sobre nós mesmos. É assim que passamos a ver tudo e todos, sem um raio de sol, sem rosas, nem qualquer promessa de esperança ou felicidade. Em pouco tempo, nós e todos ao nosso redor passamos a nos sentir péssimos. Então, como nós devemos cuidar? É engraçado que nós conhecemos muito uma pessoa quando ela abre a boca dela. Quando uma pessoa fala dos outros, fala mal de outras pessoas ou julga as outras pessoas, a gente conhece mais essa pessoa. A gente está conhecendo mais a pessoa do que quem ela está julgando ou falando ou discriminando. Porque o que sai da nossa boca nada mais é do que tem dentro do nosso próprio coração. Então, como nós devemos cuidar, né? Cuidar com com extrema assim, perfeição o que nós soltamos da nossa boca. Porque as pessoas mais inteligentes, elas nunca falam das outras pessoas. Elas falam de fatos. Elas conversam sobre história. Elas conversam sobre conhecimento, como eu posso agregar na vida de outras pessoas. As pessoas que estão buscando evolução, elas não perdem tempo para discutir sobre o que o outro falou, deixou de falar, que ele falou isso, ou julgar, ou falar qualquer coisa a respeito do outro. Né? E quando alguém vem para mim e fala sobre outra pessoa, eu já fico extremamente cautelosa, né, com essa pessoa. Aqui diz também, eu adoro que o elder Orson Whitney diz o seguinte: o espírito do evangelho é otimista. Ele confia em Deus e olha para o lado positivo das coisas. O oposto é o espírito do pessimista. Arrasta os homens para baixo e para longe de Deus. Olha para o lado sombrio, murmura, reclama e é lento em obedecer. Devemos honrar a declaração do Salvador de ter bom ânimo. De fato, parece-me que esse é o mandamento que mais transgredimos. Digam coisas positivas, digam coisas animadoras, inclusive a respeito de si mesmos.
Tentem não reclamar nem resmungar incessantemente. Dizem por aí que até quando a vida é um mar de rosas, há quem reclame dos espinhos. Então, não combina com nós cristãos só reclamar, só murmurar, só se vitimizar. E aquilo que está saindo da minha boca, né? Eu acredito piamente que o universo é regido por muitas leis que nós nem imaginamos, nem percebemos. Inclusive, uma live eu quero falar sobre várias leis do universo que, inclusive, estão infiltradas na Bíblia. E muitas dessas leis nós nem percebemos. Mas o que sai da nossa boca é o que volta. Como eu disse, nós somos seres magnéticos. Nós o tempo inteiro estamos atraindo situações para o nosso crescimento. Então, se eu não aprendi que eu não devo reclamar, só vai ficar vindo situações para uma hora eu parar. Cara, o que eu tenho que fazer diferente? O que eu estou fazendo que eu não aprendi ainda? E quando a gente para refletir e analisar, a gente vai ter uma percepção que talvez é a minha vitimização, talvez a minha reclamação está me levando cada vez mais. Eu sempre falo para o Magno que todas as situações pequenas nós devemos comemorar, porque muitas vezes o nosso dia passa de forma incrível, de forma bela, mas uma coisa, muitas vezes, um pontinho preto num pano branco é o que faz a gente murmurar. É o espinho de uma rosa que a gente ganha, que a gente passa a ter maior percepção do que o perfume da rosa, do que a cor da flor, né? E aquele espinho a gente quer cutucar o espinho. Mas não, nós temos capacidade para pegar o caule da rosa e destacar cada espinho e jogar fora. E segurar aquela rosa e sentir o perfume daquela rosa. E a nossa vida é assim. Nós passamos desde o momento que nós acordamos, nós temos nós temos a escolha de escolher ter um dia otimista ou um dia pessimista. E de repente, quando a gente pega na rosa, a gente só percebe o espinho. Porque a nossa percepção está só na vitimização, na reclamação. A vida tem problemas, é verdade. Há coisas negativas a enfrentar. Mas, por favor, aceitem uma das máximas da vida do Elder Holland. Não há desgraça na vida que a lamúria não piore. Não é verdade? Não há desgraça na vida que a lamúria não piore. Nós estamos aqui. Deus, lá quando ele apresentou o plano para nós, ele não disse que seria um mar só de rosas. Ele disse que as rosas teriam espinhos e que nós deveríamos destacar esses espinhos, né? Paulo falou com toda franqueza, mas com muito otimismo, dizendo para todos nós: não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu sou muito, muito, muito grata quando eu lembro que eu posso me tornar uma nova criatura, né? Não só com o PNL, com a reprogramação neurolinguística, mas quando eu observo as minhas atitudes do passado, quando eu reflito sobre tudo quem eu fui, eu tenho a capacidade e tenho acesso ao poder libertador do Salvador Jesus Cristo, para que ele perdoe todas as palavras torpes que eu já recitei. Como é bom saber que Jesus Cristo, ele resgata a alma ferida, ele resgata o pecador. Como é incrível saber que
eu não tenho só o recurso do PNL para libertar a minha mente, mas que eu tenho perdão por aqueles pecados que eu já cometi. E isso me traz muita esperança e muita alegria em lembrar disso. Que eu posso e que eu devo isso a Ele, em me tornar uma criatura nova, uma criatura melhor. E é esse o convite que essa live, que eu desejo deixar, que o Salvador deseja que cada um reflita sobre a sua vida, reflita sobre suas palavras. O que você tem deixado sair da tua palavra? Palavras de maldição ou palavras de benignidade? O que tem saído da tua boca? Com os teus filhos, com teu marido, com os teus amigos, com os teus colaboradores, sobre você mesmo. Eu sou uma tança. Quantas vezes eu falava, eu sou uma esquecida. Eu sou uma desorganizada. Eu sou uma atrasada. Quantas e quantas vezes eu só falava coisas ruins a meu respeito. E você, quantas vezes você só tira palavras ruins a teu respeito? Quantas vezes você diz eu sou? Eu digo sempre, eu já aprendi há algum tempo, que a palavra de grande poder, uma das palavras de maior poder que nós podemos tirar da nossa boca, é uma palavra tão curta e tão pequena, chamada eu sou. Lá no Velho Testamento, o Salvador, quando Moisés perguntou quem era ele, né? Qual que era o nome dele, ele respondeu, eu sou. A palavra eu sou tem grande poder. Então, quando eu falo eu sou burra, eu vou me tornar burra, com certeza. Agora, se eu falo eu sou inteligência, eu acesso a inteligência dele, porque ele é o eu sou, ele é o grande eu sou. Então, que saia da nossa boca a palavra eu sou bela, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou capaz. Palavras de poder a meu respeito. Até mesmo, nunca vou esquecer, quando a Sara tinha 3 a 4 anos, que as professoras ficavam doidas com o comportamento dela, falava, Sara precisa de psicólogo, leva essa menina no psicólogo, ela é hiperativa, ela não para, ela não sossega, ninguém dava conta nela, né? Então, muitas coisas, era muito desafiador ser mãe de uma criança tão ativa quanto a Sara era, tão ativa e tão inteligente. E eu caí na cilada, levei ela num psicólogo, fizemos uma análise, uma consulta, a psicóloga fez uma análise, eu pensei, vou levá-la no psicólogo antes de um psiquiatra, porque a escolinha lá com 3, 4 anos já fala, leva no psiquiatra essa criança. E a psicóloga fez uma análise do comportamento dela, foram 4 consultas, e o relatório final foi que ela tinha hipervigilância, que era uma criança com hipervigilância, que ela é atenta a tudo se um passarinho canta, ela percebe, se alguém chega na porta, ela percebe, se a televisão tá ligada, ela sabe do que tá falando. Tudo ela tem uma percepção muito, muito mais aguçada do que uma pessoa normal. Então ela consegue brincar, ela consegue falar, ela consegue cantar, ela consegue dançar, ela tem uma percepção muito grande. E isso era bem difícil para nós pais, né? E aí eu cheguei, né, falei, tá tudo bem, então ela não precisa ser medicada, não deve, não necessita, eu vou ter que aprender a lidar com ela. Fui no pediatra, que era de muita confiança nossa, o Dr. Edson Maffezoli, e ele é ortomolecular, pediatra há mais de 40 anos, e aí nós temos muita confiança nele, e ele falou algo que eu nunca vou esquecer. E aí eu deixei a Sara, né, eu já estudava muito, ela tinha isso na época uns 8 anos, falei, doutor, eu não aguento mais, ela me cansa demais em todos os sentidos. E aí ele falou, claro que eu deixei ela na sala de espera, porque eu não queria afirmar nenhuma palavra na frente dela, e ele me deu uma grande lição de moral. Ele falou, mãe, você, quando a sua filha acordar, todos os dias você vai olhar para o rosto dela e falar, filha, você é amada, e eu sou muito grata por ser a sua mãe. Sou muito grata quando você é calma,
Como eu sou feliz por você ser calma. Como eu sou feliz por você ser paciente. Como eu sou feliz quando você, por você ser assim, assim, assado. Tudo era o oposto do que ela era. Eu falei, ai, doutor, fala sério, doutor. Doutor Edson, é isso mesmo, sim. Ela vai achar no início que você está louca. Ela vai sair e rir. Mas no segundo dia, ela vai começar a acreditar. No terceiro dia, ela vai começar a se comportar. No quarto dia, ela vai ser. Porque ela vai se tornar. Porque o que a gente fala tem muito poder. Eu falei, meu. Até o pediatra falando sobre isso. Então, e foi isso que aconteceu. E a gente começou a afirmar e ela começou a se acalmar. O comportamento dela começou a mudar aos poucos. E tudo que a gente falava, ela, anos depois, quando eu fui estudar sobre PNL, eu entendi que tudo que eu falo, a criança, principalmente a criança, ela vai validar aquele comportamento. Então, quando você fala pro teu filho, ele não come nada, ele não gosta de nada, ele só gosta de Nescau, ele só gosta, porque as pessoas perguntam, nossa, como que você consegue? Como que as tuas crianças comem verde? Como que eles comem tudo? Como que eles fazem isso? Como eles comem aquilo, né? E foi muito tempo programando a mente deles, fazendo eles acreditarem. Eu fico tão feliz, nossa, como você gosta, né, de verde? Porque assim, se o nosso, já foi comprovado que o nosso paladar, ele muda 4, 5 vezes, imagina só uma criança. Então, é natural que chegue uma fase da criança que ela não quer mais comer verde. Algumas. É natural que algumas crianças parem de querer comer frutas. Mas eu falava sempre para os meus filhos, o que está na mesa tem que ser comido tudo. Nem que seja um grãozinho de milho, um grãozinho, um pedacinho de vagem, né? E aí foi acostumando o paladar deles, foi acostumando a percepção deles. Então eu sabia, por exemplo, que a Nicole não gostava de determinada coisa. Mesmo eu sabendo, eu colocava no prato dela aquela coisa. E eu reforçava, nossa, como é gostosa essa vagem, como é bom. E aí minha mãe colocou no meu prato, ela tá dizendo que é bom, vou tentar de novo. Então, o que nós falamos tem muito poder para os nossos filhos. Não falem coisas negativas para os filhos de vocês, porque eles vão acreditar, os maridos vão acreditar. Eu sempre falava muito pro meu marido, como você é apaixonado por mim. Esse meu marido é apaixonado por mim, mesmo sentindo às vezes que ele não era, que ele não estava. Mas eu falava. Eu sempre falei, sempre busquei nunca me vitimizar com relação ao meu relacionamento com meu marido. Eu sempre procurei me posicionar, né? E muitas coisas foram melhorando, assim como eu comigo mesma. E hoje eu tenho certeza absoluta que novas crenças foram instaladas na minha mente, né? Sobre eu, é incrível pensar como eu pensava tantas coisas ruins ao meu respeito e como essa chave virou dentro da minha mente. Porque a minha mente, ela passou a acreditar, a minha mente consciente, ela acredita, mas a mente inconsciente, mesmo quando nós muitas vezes repetimos, a mente inconsciente ela é mais difícil de sugestionar, mas com muita repetição a gente chega lá. Agora falando eu já provei pela Bíblia o quanto a Bíblia fala sobre a palavra, o quanto a palavra tem poder. Agora, falando tem um livro bem interessante que eu já li, que é esse livro aqui, o Pense e Enriqueça, né, do Napoleão Hill. Ele tem muitos livros que eu indico, que eu gosto muito. Esse livro é um livro de cabeceira, né, ele dá 13 sugestões de como nós alcançarmos o enriquecimento. Não precisa nem ser dinheiro financeiro, mas de abundância em todas as áreas da nossa vida. E o terceiro tópico do livro fala sobre a autossugestão. E no livro ele fala o seguinte, que você deve, se eu tenho um desejo, por exemplo, agora meu desejo é conhecer o Egito, né? Eu quero muito conhecer o Egito, eu vou escrever uma carta. E eu vou escrever essa carta sugestionando várias coisas para eu alcançar essa minha meta, que é conhecer o Egito. E aí eu vou ler 30 dias essa carta, né? Eu vou ler pelo menos 30 dias essa carta de como
tem sido. Depois eu posso até postar um exemplo da carta para vocês, quem quiser, né, ter uma ideia de como é feita essa carta. E aí essa carta, essas palavras, elas vão sugestionando, né, a nossa mente. Mas tem um detalhe, né? Tem um pequeno detalhe que eu vou ler aqui sobre esse detalhe. Ele fala assim: lembre-se de que, ao ler em voz alta a declaração do seu desejo, por meio do qual você pretende desenvolver uma consciência, né, sobre aquele desejo, a mera leitura das palavras não terá consequência alguma, a menos que junte a emoção ou sentimento às palavras. Se você repetir milhões de vezes a famosa fábula de Emile Coué, dia a dia, de todas as maneiras, estou cada vez melhor, sem misturar a emoção e a fé às suas palavras, não alcançará resultado algum. Então, esse terceiro tópico do livro, que é a autossugestão e fazer uma carta ou desenhar uma meta, quando eu vou ler ou quando eu vou pensar, eu devo pensar com emoção e fé. Se eu não executar esses dois, não unir nessa receita esses dois elementos, que é a fé e a emoção, não se concretiza, né? Então, como diz lá, quando Deus foi criar o mundo, ele falou que haja luz, né? Ele falou com emoção. Ele quando tinha arquitetado esse planeta glorioso, quando ele fez o desenho desse planeta, eu tenho certeza que ele amou fazer esse desenho. E quando ele foi executar, né? Quando o Salvador Jesus Cristo, porque diz que foi o Salvador Jesus Cristo que executou a obra do Pai, quando ele foi executar, quando ele falou que haja luz, como será que ele foi executar, né? Ah, que haja luz. Não, ele executou com emoção e com fé. E é assim que tem que ser a nossa palavra, com grande emoção e grande fé. Esse francês, ele foi um psicólogo, o Emile Coué, ele foi um psicólogo e ele foi muito conhecido na área de hipnose, né? Porém, chegou um período da carreira dele que ele concluiu que a hipnotizar as pessoas e sugestionar as coisas para as pessoas, os pacientes dele, não era tão efetivo e tão bom quanto os próprios pacientes ou ele sugestionar algo. E ele deu 3 passos, né? Agora eu vou concluir essa live dando os 3 passos de como fazer a sugestão. Existem 3 leis para a autossugestão. A primeira lei, atenção concentrada. Essa é a primeira lei. Então, quando eu vou sugestionar algo para minha mente sobre mim mesma, eu sou inteligente. Então, eu me concentro claramente. Eu não posso falar de qualquer jeito, mas eu tenho que me concentrar e tenho que falar com emoção. A primeira lei é da emoção concentrada. A segunda lei é da emoção, que eu tenho que, como eu falei anteriormente, né, agir com emoção e com fé. A terceira lei é a lei do esforço invertido. Então, quando eu desejo algo, né, quando eu desejo algo para mim mesmo, eu não posso colocar pressão. Então, por exemplo, é como se eu falasse assim: não pense no elefante branco, né? Todo mundo vai pensar no elefante branco. Então, eu devo ter uma concentração, um esforço, que é a lei do esforço invertido. O que isso significa? Vou dar um outro exemplo para vocês. Imaginem quando a gente, por exemplo, a gente quer algo, a gente deseja muito algo, deseja, eu coloco foco naquilo que eu desejo. Aquilo não se realiza. E aí, quando eu esqueço daquilo, vai e se realiza. Às vezes, uma mulher, quando ela deseja muito engravidar, eu vou engravidar esse mês, não sei o que ela é, e fica naquele, não engravida. E quando isso é o foco invertido, quando eu desejo algo, mas eu não boto pressão. E aí, de repente, acontece. Na física quântica fala muito sobre isso, que é o efeito Zenão.
né? Quando a gente tem um desejo e a gente fica o tempo inteiro colocando ansiedade nesse desejo, a gente projeta o efeito zenão, que é a não concretização daquele desejo, só porque eu projetei a ansiedade. Então, só lembrando das leis as leis desse francês, né? O nome dele, quem quiser pesquisar, é Émile Coué. Ele fala, a primeira lei, lei da atenção concentrada, né? Que eu devo pensar, quando eu devo falar de forma consciente daquilo que eu desejo. A segunda lei é a lei da emoção que auxilia, né? A emoção, ela precisa auxiliar nisso que eu falo. E a terceira é a lei do esforço invertido, que é não colocar aquela pressão, aquela ansiedade sobre aquilo que eu desejo, né? Então, quando nós entendemos melhor, né? Eu sempre falo que o conhecimento ele liberta, que nós devemos buscar conhecimento não só na Bíblia. Eu não devo ser uma pessoa que eu só estudo espiritualidade, mas eu devo ser uma pessoa que amplie, né? Que amplia o meu conhecimento com os melhores livros, né? Busco os melhores escritores, busco as melhores palestras, busco modelar pessoas que realmente são referência, né? Para mim, com certeza, quem é a pessoa mais perfeita que passou pela Terra? Foi o Salvador Jesus Cristo, né? Então, é a pessoa que nós devemos realmente ter como modelo, com a pessoa que não julgava, a pessoa que amava 100%, é a pessoa que buscava sempre trazer uma palavra de amor, de carinho, uma palavra que realmente ia elevar as pessoas à sua volta, né? Para concluir, eu gostaria de deixar uma escritura, né, que fica em Reis 19, 11, 12. Não será no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas com uma voz mansa e delicada, uma voz terna e bondosa. Será na língua dos anjos. Então, que nós possamos nos concentrar em ter uma boca que sai palavras boas a nosso respeito e a respeito das outras pessoas. Tudo que eu falo, eu crio. Se eu falo coisas ruins, eu estou sobre o outro, eu estou criando para minha própria vida. Porque, como eu falei, o nosso cérebro é consciente e inconsciente. O inconsciente, ele não sabe quando eu falo para minha filha, você é uma preguiçosa. Ele não sabe que eu estou falando para minha filha, ele está entendendo que eu estou falando sobre mim. Então, quando eu digo que o mundo ele tem leis universais, e uma das leis é não julgarás. Quando eu julgo o outro, o meu cérebro entende que eu estou julgando a mim mesma. E quando eu falo coisas ruins para o outro, seja para o meu marido, seja para o meu filho, seja para o meu vizinho, seja para quem for, eu estou criando essa realidade para mim mesma. Porque meu cérebro está entendendo que aquilo é para mim. Então, eu gostaria de deixar o meu amor, eu gostaria de deixar que essa live ela possa entrar realmente no teu coração. Assim como tem entrado no meu coração o desejo de me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que tem palavras mais doces ao meu respeito e ao respeito das outras pessoas. Que nós possamos realmente buscar essa evolução e essa santidade, né? Buscar essa perfeição, assim como diz Tiago, que é possível. É possível nós buscarmos a perfeição da nossa língua, assim como o Jeffrey, da história que eu contei lá no início, que ele era uma pessoa extremamente... Todos os dias, quando ele acordava, ele olhava no espelho e ele falava, e aí, Jeffrey, hoje você vai ter um dia bom ou um dia ruim? E assim que cada dia, quando nós nos olhamos no espelho para escovar os nossos dentes, que nós pensemos, né? Hoje eu vou ter um dia bom, um dia ruim. E o que define muito do meu dia, principalmente, é quando eu acordo. E que nós possamos acordar todos os dias com um firme pensamento de ter da minha palavra só sai coisas boas. Da minha mente, do meu pensamento e do meu coração só vai sair coisas boas. E aí a gente vai conseguir transformar o nosso dia, transformar a nossa semana, transformar o nosso ano. E quando a gente vê, a gente já realizou e criou tudo que nós, como filhos de Deus,
assim como Ele deseja para a nossa vida, que nós possamos criar uma vida incrível, uma vida extraordinária. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz por estar contribuindo, compartilhando essas palavras com vocês. Espero que possa contribuir e entrar no coração para que